Oi pessoal, sejam muito bem-vindos ao Para Ler Melhor, e esse é o 5º vídeo do projeto Lendo pelo BR, onde eu escolho um estado e um livro referente àquele estado, leio e faço a resenha aqui para vocês. E ao final do vídeo eu já anuncio qual será o livro lido no próximo mês. Mas hoje eu vim conversar com vocês sobre esse livro maravilhoso, Incidente em Antares, do Érico Veríssimo. Mas antes de eu começar a falar sobre o livro, eu quero te pedir para deixar o like e se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Imagine uma cidade pacata do interior, com seus segredos, suas hipocrisias e seus poderosos intocáveis. Agora imagine que de repente, em um belo dia, os mortos dessa cidade decidem se levantar, abrir a boca e contar segredos. Parece loucura, né? Mas é exatamente isso que acontece em Antares. Antes de entrar nos detalhes da obra, eu quero falar um pouco sobre o autor, né, o Érico Veríssimo. O Érico Veríssimo é um dos maiores romancistas brasileiros do século XX. Ele é conhecido pela sua capacidade de retratar a sociedade brasileira e a história do Brasil com muito domínio. Ele nos deixou obras monumentais como O Tempo e o Vento, tem também um certo Capitão Rodrigo, e Incidente em Antares foi publicado em 1971. Veríssimo faz aqui uma sátira social afiada, uma crítica à ditadura militar, combinando com elementos de realismo mágico. Ou seja, uma mistura bem improvável, mas muito genial. O livro é dividido em duas partes, onde se misturam, né, acontecimentos reais e fantásticos. Na primeira parte, são apresentadas as duas facções políticas da cidade, os Campo Largo e os Vacariano, e apresenta também a união dessas duas facções diante da oportunidade do Rio Grande do Sul participar da política nacional e também diante da ameaça comunista, como são conhecidos na cidade os participantes da classe operária que reivindicam seus direitos. Na segunda parte é onde de fato acontece o incidente do título. Com a greve geral em Antares e a morte inesperada de 7 pessoas, incluindo a matriarca dos Campo Largo, a dona Quitéria, os coveiros resolvem aderir à greve para pressionar os seus patrões, impedindo o enterro. E aí, esses mortos, eles voltam para fazer algo muito perigoso, que é falar a verdade. Eles começam a revelar segredos de várias pessoas da cidade, principalmente dos poderosos, e tudo que estava sendo varrido para debaixo do tapete vem à tona pela voz daqueles que já não têm nada a perder porque eles estão mortos. Então, como esses personagens aqui são cadáveres, eles estão livres da pressão social e eles podem criticar à vontade a sociedade. Um dos temas bem importantes que são trabalhados aqui no livro é a questão da tortura, que é uma prática que foi muito comum durante a ditadura militar aqui no Brasil. E aqui ele destaca esse caráter cruel e ineficiente. A tortura era utilizada para extrair nomes de opositores ao regime, mas frequentemente ela levava vítimas inocentes a confessar crimes que não cometeram e a delatar pessoas que não tinham qualquer envolvimento, sabe? Então, isso acontece aqui com a história do personagem João Paz, que em 1963 ele foi arbitrariamente preso pelo delegado sob a falsa acusação de fazer parte de um grupo guerrilheiro comunista em Antares. Ele foi submetido à tortura, não falou o nome de ninguém que fizesse parte desse movimento, porque nem existe, e durante a tortura ele foi morto. E para encobrir o crime, um médico emitiu um atestado de óbito falso para ele. Então, assim, basicamente, ele foi morto durante a tortura, mas no atestado de óbito dizia que ele morreu de embolia pulmonar. Então, isso era uma prática muito comum durante a ditadura para encobrir esses assassinatos. Por exemplo, o Vladimir Herzog, que foi morto nas instalações do DOI-CODE, porém, os militares informaram que, na verdade, ele havia se enforcado. Pouco depois, a esposa do João Paz, a Rita, também foi interrogada e torturada enquanto estava grávida. E diferente do marido, a Rita, pensando em salvar o seu bebê, acabou citando nomes de conhecidos para pôr fim à tortura. Então, aqui o Érico Veríssimo
ressalta que a tortura não foi uma novidade da ditadura militar. Na verdade, o delegado havia aprendido essas técnicas durante o Estado Novo, ou seja, no governo Vargas. E essa tortura da família Paz, né, o João Paz e a Rita Paz, ocorreu em 1963, um ano antes do golpe de 64, mostrando que a prática já era pré-existente e foi sistematizada com o regime militar. Cada um dos 7 defuntos aqui representa um arquétipo da sociedade de Antares e, por extensão, da sociedade brasileira da época. Então nós temos o João Paz, que foi esse que eu acabei de falar, que ele era um jovem pacifista que foi torturado e morto pela polícia. O doutor Cícero, que é um advogado corrupto. A dona Quitéria, que ela é matriarca dos Campo Largo. O Barcelona, que é um sapateiro anarcossindicalista. O Menandro Olinda, um pianista genial que sofre de uma depressão profunda. O Pundini Cachaça, que é um bêbado que foi envenenado pela esposa. E Erotildes, uma prostituta vítima de tuberculose que não foi bem atendida pelos médicos. Na verdade, ela faleceu porque o remédio que ela precisava não chegou a tempo. Então, de um jeito muito original, os mortos de Antares agem como se estivessem vivos, mas com algumas diferenças. Por exemplo, eles não respiram nem têm batimentos cardíacos. Não sentem dor, não têm reflexos nem sombra e são invisíveis em fotos. Além disso, seus corpos já iniciaram o processo de putrefação. Então eles fedem. E eles parecem nunca precisar dormir, mas ao mesmo tempo eles conseguem segurar objetos. Então, assim, eles estão mortos e eles caminham no mundo dos vivos, né? E essa volta dos mortos, ela não foi vista da mesma maneira por todos em Antares. Curiosamente, quem mais acolheu esses mortos foram justamente as pessoas à margem da sociedade, como a prostituta Rosinha, o alcoólatra Alambique e o padre Pedro Paulo, que é visto como comunista na cidade. Já a elite e as figuras de poder agiram com muita hostilidade, né, a ponto de fechar as portas da igreja para esses recém-chegados. Diante de algo tão bizarro, a população de Antares começa a criar teorias, uma mais absurda que a outra. O padre Gerôncio, ele chega a pensar que o juízo final está batendo a porta. Já o professor Libindo, ele nota que os mortos são invisíveis em fotos, né? Então ele cogita que tudo não passa de uma alucinação coletiva. E para completar o cenário de teorias conspiratórias, o Tibério Vacariano, ele vai além, né? Ele diz que esses mortos estão associados a Moscou e que seriam espiões soviéticos enviados para acabar com o sistema capitalista de Antares. Então, assim, através de todas essas figuras, né, o Érico Veríssimo, ele consegue trazer a forma como a fé pode ser usada para mascarar a verdade e até mascarar a maldade, né, em alguns momentos. Como o poder é manipulado em benefício próprio o tempo todo, como a falta de coragem para se posicionar diante de injustiças também acontece, e como essa elite dominante, principalmente os Campo Largo e os Vacariano, eles se consideram acima do bem e do mal. E aí você pode estar pensando, né? Esse livro foi publicado em 1971. Por que ainda é relevante ser lido? E aí a minha resposta é que Incidente em Antares é atemporal. As críticas que Érico Veríssimo faz continuam muito atuais. Porque aqui ele fala de hipocrisia, de corrupção, de busca por poder, de manipulação da verdade. Então, é um livro que te convida a pensar sobre quem tem o direito de contar a história e mesmo os mais oprimidos, né, eles podem encontrar uma forma de se manifestar. E como as nossas ações, mesmo aquelas mais escondidas e pequenas, têm consequências. Então, além disso, a escrita do Érico Veríssimo é impecável. É muito fluida, é muito envolvente, tem toques de humor ácido e momentos de muita reflexão. Então, ele consegue ser um livro ao mesmo tempo divertido e perturbador. Por falar em reflexão, teve uma passagem aqui que eu refleti muito sobre ela e que me marcou muito e que eu gostaria de ler para vocês.
É uma conversa entre o professor Martim Terra e o padre Pedro Paulo. O professor Martim, ele pergunta assim: eu gostaria de saber se a sua fé em Deus e na igreja é realmente forte e permanente. Não tem dias ou horas de dúvida? Sou um homem e, portanto, cheio de defeitos e fraquezas. Minha carne com muita frequência grita de fome, às vezes com uma força que me estonteia. Claro, muitas vezes tenho dúvidas. Não faz muito atravessei um período de tão forte crise espiritual que escrevi uma longa carta a um monsenhor que admiro e estimo, contando tudo. Usei nessa carta confessional a expressão: sinto que minha fé está presa apenas por um fio. Sabe o que ele me respondeu? Que se regozijava por saber que a coisa era assim, pois não confiava muito nas chamadas fés inabaláveis, dessas que julgam poder deslocar montanhas. São demasiadamente teatrais para serem profundas, escreveu o Monsenhor. O fio que prende a sua fé deve ser do melhor aço, e portanto resistente e ao mesmo tempo flexível. Fé sem flexibilidade, fé sem dúvida pode acabar em fanatismo. Terminou a carta assim: reze a Deus, peça-lhe para que faça esse fio resplandecer sempre na sua luz. Então, realmente, é um livro que faz pensar. E uma curiosidade é que existe uma minissérie que também se chama Incidente em Antares, que foi produzida pela Rede Globo. Além disso, tem uma adaptação para o teatro. E antes de finalizar o vídeo, eu comunico a vocês qual será o próximo livro do projeto Lendo pelo BR. E o escolhido é o Erva Brava, da Pauline Torte, de Brasília. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal, se ainda não for inscrito, e coloca aqui nos comentários se você já leu o Incidente em Antares, o que é que você achou, se você pretende ler, se ficou com curiosidade. E até o próximo vídeo. Tchau!